Graça e paz, irmãos. Hoje nós temos algumas visitas, algumas são de primeira vez, outras não, mas eu vou apresentar no geral. E queria estar pedindo que os irmãos aí que estão perto das visitas, que estejam saindo do seu lugar e abraçando os visitantes, saudando. Amém? Nós temos o Douglas e a sua esposa Melissa e a filhinha Maria Antônia. Nós temos o Mateus e o seu pai Renan. Eu queria pedir que você estivesse colocando em pé, bem rapidinho, tá bom? Nós temos a Viviane e o seu esposo Diego e o filho Luca, a Camila e o esposo Everton, a Letícia e o esposo Diego e o seu filho Gabriel. Nós temos a Caroline, o Fernando, o Felipe, a Bruna, o Claudinho e a Marta. Que vocês todos sejam bem-vindos em nome de Jesus, que vocês possam se sentir bem no nosso meio e voltar outras vezes. Nós vamos ter um cântico, pastor, não? Não? Tem cântico? Hoje não tem cântico, tá bom? Então sintam-se abraçados, tá bom, irmãos? Deus abençoe. Não cansa. Vamos nos colocar de pé mais um momento. Sou grato por tudo. Meu louvor
Irmãos e irmãs, eu quero, antes de nós participarmos da ceia, quero ler 2 textos bíblicos nessa noite. O primeiro está no livro do Gênesis. Você que deseja abrir sua Bíblia, você que vai acompanhar conosco, no capítulo 17 de Gênesis. Gênesis 17, 1. Bem? O texto diz assim: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: guarda a minha aliança, você e sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Amém? Agora eu quero ler com vocês a carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, Gálatas 3, versículo de número 27. Gálatas 3, 27. Diz assim o texto: porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Amém? Irmãos e irmãs, a palavra do Senhor nessa noite, ela fala sobre aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. E aliança tem a ver com contrato. Tá? Aliança tem a ver com parceria. A gente pode fazer aliança com alguém para ser sócio em uma empreitada. A gente pode fazer uma aliança na troca de serviços. A gente faz aliança com a esposa, com o esposo, quando a gente se casa. Há várias alianças. Mas o texto bíblico diz que Deus é um Deus que quis se aliançar conosco, com a humanidade. A primeira aliança que Deus faz com Adão. A Bíblia diz em Gênesis que Deus demora 5 dias fazendo toda a criação, e no último dia ele faz o homem. E é interessante que o Senhor fala para Adão o seguinte: olha, tudo
que está aí está à sua disposição. Você pode usufruir de tudo que há nesse jardim. Eu serei para você como pai e você me será como filho. Só tem uma coisa que você não pode fazer. Daquela árvore, você não pode comer o fruto. Deus está chamando Adão para uma aliança. E a Bíblia diz que daqui a alguns dias o que vai acontecer? Eva vai ser tentada, ela come do fruto e Adão também come do fruto. E quando Adão e Eva comem do fruto, o que acontece? Uma quebra de aliança. Tá? Passa-se 2000 anos de Adão, quando Deus chama um homem chamado Abrão, na cidade de Ur dos Caldeus. E Deus chama esse homem para uma aliança. Ele diz assim, olha, sai da casa da sua família, vai para a terra que eu vou te mostrar, e eu vou fazer uma aliança com você, e você, tudo isso que a gente leu. Você vai ser um homem forte, um homem próspero, essa terra que você está pisando vai ser sua, você vai abençoar as nações da terra. Deus faz uma aliança com Abraão. E quando Deus faz uma aliança com Abraão, Deus fala assim, e o sinal da nossa aliança vai ser que todo menino que nascer na sua casa, dos seus descendentes, da sua família, dos seus servos, e os que depois vierem servir vocês, eles vão ter que fazer um corte no órgão genital. Esse vai ser o sinal visível da aliança. Tá? Que é aquilo que nós conhecemos por circuncisão. A circuncisão nunca foi sobre justificação, mas sobre aliança. E a circuncisão, ela aponta, a circuncisão é uma aliança temporária, tá? Ela aponta para uma outra aliança, a última aliança que seria dada à humanidade. E agora seria dada por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? E o texto de Gálatas 3, 27, projeta para a gente, por favor, de novo. O apóstolo Paulo ele diz assim, porque todos vocês, ele está falando com a igreja, todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo, se revestiram. Amém? E aí eu queria basear a nossa reflexão nessa noite. O que é ser revestido de Cristo? Tá? A gente hoje, quando vai fazer uma obra em casa, e a gente, para deixar o ambiente mais agradável, esteticamente falando, a gente vai na loja de material de construção e a gente compra uma cerâmica, pastilhas, tá? E para que serve a cerâmica e a pastilha? Oi? Para revestir. E hoje tem até aquela questão da técnica do piso sobre piso, que quando o pedreiro é muito bom, você nem percebe
que há um outro piso por debaixo. Quando eu e você, quando nós recebemos, seja na fase adulta ou na fase da infância, quando nós recebemos o batismo, o apóstolo Paulo está dizendo que nós recebemos o revestimento de Cristo. Amém? É esse o sentido. A palavra grega que fala sobre esse revestimento quer dizer assim, vestir-vos. Então, uma pessoa que se veste, ela também está se revestindo. Nesse sentido, irmãos e irmãs, quando nós recebemos o batismo, quando nós recebemos o sacramento de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo, então, que nós não estamos sendo só inseridos no corpo, mas nós estamos sendo revestidos. E esse revestimento, na nossa vida, ele tem algumas funções. A gente recebe o revestimento para a gente ser fortalecido. Para a gente ser fortalecido. Então, quando eu recebo o batismo, quando eu recebi o batismo, eu estou sendo revestido, eu estou sendo fortalecido por Cristo. Amém? Esse é o primeiro propósito que o apóstolo Paulo está falando na carta aos Gálatas. Talvez você possa dizer assim, pastor, eu não tenho me dedicado muito à oração, eu não tenho me dedicado muito à leitura da Bíblia, eu não tenho ido com frequência à igreja, enfim. Mas o texto bíblico diz que, seja na fase adulta ou na infância, se eu e você recebemos o batismo, nós recebemos o revestimento. E que revestimento é esse? O revestimento é a graça do Senhor derramada sobre as nossas vidas. Apesar dos nossos erros e das nossas falhas, e o próprio apóstolo Paulo vai dizer em outro momento que nós temos esse tesouro. Que tesouro é esse? A graça de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, ou seja, a nossa estrutura, a nossa constituição enquanto pessoa não é 100%. Nós não somos perfeitos. Porém, a Bíblia diz que no ato de entregar a vida ao Senhor, por meio do batismo, nós recebemos o revestimento. Então, independente de como eu me sinto hoje, e é claro que se hoje eu não me sinto tão forte na minha espiritualidade, na minha vida de intimidade com Deus, mas indiferente daquilo de como eu estou me sentindo nesse exato momento, nesse exato tempo, eu preciso ter uma coisa muito clara dentro de mim. Se eu recebi o batismo há 30, 40 anos atrás, numa fase adulta da minha vida, quando eu conseguia distinguir o que é certo e o que é errado, ou se eu recebi o batismo como as crianças aqui nessa noite, quando eu nem sabia o que era mundo, nem tinha ideia, mas os meus pais me inseriram nessa fé e eu recebi, e na minha idade adulta, então eu fiz a minha profissão de fé, seja na infância ou na fase adulta, uma questão não muda. Todo aquele que é batizado tem o revestimento do céu. Tem a graça de Deus. E para que esse revestimento? Primeiro, para nos proteger, para nos brindar. Nos proteger, nos brindar do quê? Nos brindar do ataque do adversário.
Porque o próprio apóstolo São Paulo vai dizer em Efésios 6,11 que a nossa luta, e quando ele fala de luta, ele fala de batalha. A nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Ou seja, em todo tempo vai haver uma peleja. E que peleja é essa? Na minha natureza carnal corrompida, eu vou ser mais inclinado às coisas que não são de Deus do que às coisas que são de Deus. Pode ter certeza de uma coisa, toda vez que eu e você fazemos um propósito com Deus, a gente vai enfrentar lutas. É ou não é assim? Porque a nossa luta não é contra pessoas, é contra as forças espirituais do mal. Mas eu preciso entender que, quando eu estiver passando por esse momento da tribulação, por esse momento da luta, por esse momento da batalha, ainda bem que não é uma barata, né? Porque se fosse, a minha filha ia ser a primeira a sair correndo. Né? Pronto. Né? Então, assim, irmãos, eu preciso entender que, né, não vai matar, né? É só soltar lá fora, né? Porque esse bichinho faz um bem de comer as moscas, mosquitos, enfim, né? O meio ambiente funcionando de forma natural. Mas eu preciso entender, e olha, irmãos, preste bem atenção na palavra e não foca, senão você vai, né? Mas eu preciso entender que todas as vezes que eu estiver num momento difícil da minha vida, que eu me senti passando pelo vale da sombra da morte, como diz o salmista Davi, que eu entender que as coisas não estão bem, e que eu estiver até pensando em desistir, eu preciso fazer a seguinte reflexão: eu fui revestido pelo poder da graça de Deus. Porque é isso que diz a palavra do Senhor. Paulo está falando com cristãos que tinham dúvidas, porque ter dúvida faz parte da nossa existência humana. O próprio apóstolo Tomé, que caminhou com Jesus durante 3 anos, ele duvidou quando ele não estava numa reunião e Jesus se colocou no meio dos discípulos. Então a gente vai ter dúvidas. Mas todas as vezes que eu tiver dúvida, eu preciso fazer um exercício de lembrar que, apesar dos meus medos, apesar das minhas inseguranças, apesar das minhas dúvidas, eu tenho a graça de Deus na minha vida. E essa graça, irmãos, ela nos acompanha aonde a gente vai. E ela se manifesta em momentos, em lugares que a gente nunca imagina. Porque às vezes a gente faz uma ideia de que eu só vou ter Deus e eu só vou estar na presença de Deus se eu estiver na igreja. Não. Estar na igreja é importante. Porque é nesse congregar, é nesse ajuntamento que eu sou fortalecido. Mas Jesus disse para os seus discípulos, quando ele está encerrando a missão dele: eis que eu estou com vocês por todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Então, mesmo quando você estiver num momento difícil, de escuridão, de silêncio, e que a sua consciência levar você a pensar que Deus não está te ouvindo, não está te respondendo, a graça de Deus está sobre a sua vida. Porque não depende da força minha, não depende dos meus méritos, é graça de Deus. Se eu tenho uma aliança com Deus que inicia por meio do batismo, eu tenho um revestimento. Às vezes eu preciso dar uma guinada, no sentido de sacudir o que já está dentro de mim, mas está dentro de mim.
se recebemos o batismo. Então, essa primeira observação que eu queria trazer para vocês aqui nessa noite. E a segunda coisa, nessa questão de revestimento, é que por que a gente pinta uma parede? Hein? Por que a gente pinta uma parede? Para ela estar apresentável, ela ter uma boa aparência. A gente tem um revestimento de Deus por meio do batismo, para que as pessoas, ao olharem para nós, apesar das nossas imperfeições, elas possam ver Cristo em nós. Ninguém faz um revestimento num local escondido. Mas a gente põe uma boa cerâmica na sala, a gente faz uma boa pintura, né? Passa massa corrida, massa acrílica, depois a gente rola, passa o rolo. Tá? Alguns fazem uma sanca. Por quê? Porque você quer que a sua sala seja um lugar bom para você estar com a sua família. Eu não sei se você já teve a experiência de viver em ambientes muito úmidos. O que vai acontecendo com o tempo? Vai morfando. E às vezes esse ambiente de mofo prejudica até a nossa saúde, é ou não é verdade? Mas a gente passa uma massa corrida na parede, a gente passa uma boa tinta, a gente põe um gesso, a gente põe uma boa iluminação. Por quê? Porque a gente quer, como família, desfrutar de um espaço saudável e a gente quer também que as pessoas da família ou os amigos que vão nos visitar sejam recebidos de uma forma digna. Tá? Então, a gente tem o revestimento, ele também passa pela questão da gente proporcionar um bom ambiente. Nesse sentido, irmãos e irmãs, o revestimento que a gente recebe por meio do batismo, ele é um revestimento de graça sobre as nossas vidas, que nos dá segurança, mas também é um revestimento para que as pessoas, ao olhar para mim, olhar para você, olhar para nós, apesar das nossas imperfeições, as pessoas possam ver Cristo através de mim, de você e de nós. Amém? E o cristão, ele precisa deixar boas marcas na vida das pessoas. Não é todo dia que a gente está bem, não é todo dia que a gente quer falar com todo mundo, não é todo dia que a gente está animado, não é todo dia que a gente está cheio de fé, mas apesar disso, as pessoas precisam olhar para nós e dizer assim, olha, é bom estar junto daquela pessoa porque aquela pessoa é agradável. É bom estar junto daquela pessoa porque aquela pessoa sempre tem uma palavra motivacional. Eu olho para a vida daquela pessoa e eu sei que ela está passando por lutas, ela está passando por dificuldades, mas toda vez que eu estou com ela, ela tem uma palavra boa, ela tem um sorriso, ela tem uma atitude. Tá? Então, o revestimento também é para isso. Porque do mesmo jeito que a gente busca, né, ter um revestimento no ambiente da casa para uma boa qualidade com a família, com as pessoas que chegam, né, é propósito de Deus que também, através do revestimento que vem pelo batismo,
as pessoas possam olhar para nós e, apesar das nossas imperfeições, as pessoas possam ver a graça de Deus sobre a nossa vida. É fácil? Não é fácil. Mas a graça de Deus está sobre nós. E se a graça de Deus está sobre nós, buscando, persistindo, a gente consegue. Tem pessoas que você senta para conversar com elas, você fala assim, eu vou ali na casa do fulano, eu vou passar no trabalho dele, eu vou tomar um café rápido com ele. Tá? E você chega lá com o propósito de estar uns 15 minutinhos, meia hora com aquela pessoa, mas aquela pessoa, ela é tão agradável, ela é tão acolhedora que quando você vê, passou 2, 3 horas. Já teve essa experiência? É uma pessoa agradável. Agora tem pessoas que você não quer nem ficar 5 minutos do lado dela. Por quê? Porque só reclama, só problema em tudo, para ela a vida está sempre ruim. Irmãos, Cristo está em você. Você tem a aliança do batismo. E você está revestido por Cristo. E se Cristo está em mim, está em você, está em nós, as pessoas precisam olhar para nós. E a gente não precisa falar nada, porque hoje em dia tem muita gente que fala muito, não é isso? Como tem gente que fala? Como tem gente que quer convencer o outro com pregação, com música? Ninguém precisa convencer ninguém não, irmãos. Tem uma frase de Santo Agostinho que ele diz assim para os seus discípulos: pregue Jesus o tempo todo, vírgula, se possível fale. A gente anuncia Jesus muito mais com as nossas atitudes do que com o nosso discurso. E o Heráclito, um filósofo grego, diz assim: o discurso empolga, mas o exemplo arrasta. Pode perguntar para as pedagogas, as professoras que estão aqui. A criança aprende muito mais com o exemplo do papai e da mamãe do que pelo papai e a mamãe falar. Seja você um bom exemplo. Que eu seja um bom exemplo. Que eu não precise, a não ser que seja uma estratégia, um momento que Deus está preparando, mas que eu não precise tentar convencer ninguém de que eu sou bom, que eu estou cheio de Deus, que a minha pregação é boa, que o louvor que eu canto aqui na frente é bom, mas que com as minhas atitudes as pessoas possam ver Cristo. Porque hoje, irmãos, o que a gente encontra de pessoas que não querem estar em nenhuma igreja por causa do mau exemplo de alguém, e a gente cristão, a gente precisa fazer um alinhamento. A gente precisa fazer um alinhamento entre teoria e prática. Eu não venho no culto para receber. Eu venho no culto para oferecer a Deus e aos irmãos aquilo que Ele tem me dado. Porque Ele tem dado. Como diz a canção, sou grato. E por último, irmãos, batismo. O seu batismo, o meu batismo, o nosso batismo, tem a ver com aliança.
Eu disse aqui na introdução da mensagem, o que é uma aliança? É um compromisso que, no mínimo, duas pessoas fazem umas com a outra. Quando a gente recebe o batismo, a gente não está fazendo uma aliança primeiro com a igreja. A gente está fazendo uma aliança com Deus. Você e eu, nós fizemos uma aliança com o Senhor. E a aliança, como eu disse, é no mínimo a participação de duas pessoas. Deus disse para Abraão assim: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Porém, você precisa fazer a circuncisão, e você precisa deixar os deuses, e você precisa me seguir. Quando você recebeu o batismo, quando eu recebi o batismo, você fez uma aliança. Que aliança? Uma aliança de caminhar com Cristo, de servir a Cristo. Irmãos, é fácil ser cristão? Vamos ser sinceros, é fácil ser cristão? Não é fácil ser cristão. O cristianismo tem dois grandes gargalos. Quando você decide ser cristão, a primeira coisa que você vai receber é uma cruz, que é a sua missão. O segundo gargalo é que você vai ter que negar a você mesmo. Isso a gente vê Jesus ensinando na praticidade do Evangelho, né? Se te bater no lado direito, você dá o lado esquerdo. Se te pedirem para caminhar uma milha, você caminha. Se te pedirem a capa, você dá a capa e a túnica. Aonde pega o cristianismo? Até eu saber que Jesus me amou e que Ele morreu por mim, que Ele se entregou por mim, para mim ter a salvação, aí está tudo bem. Todo mundo quer ser salvo. Aonde o cristianismo pega? Quando eu entendo que eu tenho uma missão. E aonde pega mais? Quando eu preciso me negar. Quando eu preciso abrir mão da minha vontade, quando eu preciso abrir mão do meu eu, e muitas vezes eu estou certo. Mas ainda assim certo eu tenho que abrir mão. Por quê? Porque faz parte do negar-se a si mesmo. Por que os casamentos hoje são muito curtos? Porque as pessoas não querem abrir mão. Aí pega, irmãos. Mas eu fiz uma aliança com Deus. Eu não fiz uma aliança com a igreja. Primeiro eu fiz uma aliança com Deus. De que eu iria morrer para o mundo e viver para Cristo. E viver para Cristo é carregar uma cruz e negar-se a si mesmo. E aí pega, irmãos. Por quê? Porque negar-se a si mesmo é passar por cima daquilo que muitas vezes a gente quer fazer, está lá arraigado na nossa essência, e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me curvar perante a vontade de Deus. Isso é o cristianismo. Todo aquele que quiser ser o meu discípulo, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo.
Só depois, só se eu estiver disposto a carregar a cruz e se eu estiver disposto a me negar, é que eu estou apto para ser discípulo de Jesus. Tá? E como anda a nossa aliança com o Senhor? A igreja é esse lugar da gente fazer essa reflexão. Será que diante das situações que estão surgindo, porque elas vão surgir, irmãos, será que diante das aflições, das situações que estão surgindo, diante da luta que eu estou vivendo, será que eu tenho estado disposto a continuar com a minha cruz e a negar o meu eu, ainda mesmo quando eu tenha razão? Esse é o grande desafio. Porque a gente pedir perdão a alguém quando a gente tem a consciência de que a gente errou, é fácil. Mas às vezes Deus vai pedir para a gente pedir perdão a alguém, mesmo a gente estando certo. É um absurdo, é ou não é absurdo? Na lógica humana, é absurdo. Mas é cristianismo. Talvez a gente não esteja nesse nível de cristianismo, mas a gente precisa se desafiar a caminhar para esse nível. Por quê? Porque o apóstolo São Paulo diz que a minha vida é uma carta que é lida pelas pessoas. Como é ruim, não é isso? Como é ruim quando a gente liga a televisão ou a gente entra na internet e a gente ouve, algum escândalo envolvendo uma igreja, cristãos, não é? Por quê? Pode ser aquela única pessoa, mas no geral as pessoas falam assim, é tudo igual. E aí, irmãos, não é fácil ser cristão. Mas eu quero dizer para você que, mesmo com as nossas dificuldades e lutas, que não são poucas, nós ainda estamos numa situação bem melhor do que alguns cristãos espalhados no mundo. Aqueles que são antenados com notícias da internet estão vendo que os cristãos estão sendo mortos na África, na Índia, na Síria. E eles estão sendo mortos por quê? Porque professam a fé em Jesus Cristo. Não é fácil ser cristão, mas a gente pode praticar nossa fé num país que é livre, que respeita. Aqueles que não respeitam estão errados, porque deveria respeitar. Mas tem gente na Síria, Há um mês atrás, alguém entrou numa igreja antiga, uma das primeiras igrejas na Síria, explodiu uma bomba, matou todo mundo. Na Índia, os radicais entram nas vilas cristãs e matam criança, matam mulheres. E eu achei interessante porque um amigo envolvido com missões me mandou um vídeo de um povo na Nigéria. Na Nigéria tem um grupo islâmico radical conhecido como Boko Haram. E esse amigo me mandou o vídeo. Entraram numa vila cristã, queimaram as casas, mataram mulheres, mataram crianças, só sobreviveu quem fugiu e se escondeu no mato. Mas o que me chamou a atenção nesse vídeo? Quando os radicais foram embora, aqueles que salvaram sua vida porque se esconderam no mato, eles foram lá para dentro do destroço da igreja e eles levantaram a mão e louvaram a Deus. Então, irmão, se está difícil para você, tem gente que está mais difícil ainda. Porque ninguém pode entrar na sua casa, ninguém pode te agredir porque você é cristão. O batismo, irmãos, é o que nos fortalece. E a gente vai participar agora da ceia do Senhor. E todas as vezes
que a gente participa da ceia do Senhor, da comunhão, a gente participa por graça, amém? E a gente também é chamado a fazer uma reflexão. Quando eu como pão e quando eu tomo cálice, que representa o corpo e o sangue de Jesus, eu sou chamado a fazer a seguinte reflexão. Eu estou comendo desse pão e tomando desse cálice, porque um dia Jesus deu a vida por mim. Eu tenho uma aliança com Ele. Eu não vou à igreja porque eu gosto da igreja. Eu não vou à igreja porque... Não, eu vou à igreja porque eu entendi o plano da salvação. Eu recebi o batismo. Meus pais me introduziram quando eu era criança. Eu entendi o sacrifício vicário de Jesus no Calvário. E eu como desse pão e eu tomo desse cálice, porque eu sei que Ele deu a última gota de sangue por mim. Esse é o sentido da ceia. A gente não toma a ceia porque a gente é bom, a gente não toma a ceia porque a gente fez profissão de fé, a gente toma a ceia porque a gente entende que o Filho de Deus verteu a última gota de sangue para nos salvar. Por isso que a gente toma a ceia. E quando eu tomo a ceia, eu também preciso entender o seguinte, que eu estou saindo daqui fortalecido, revestido, como diz o texto, para que as pessoas, ao olharem para mim, as pessoas possam ver Cristo em mim. Irmãos, e eu quero encerrar dizendo assim para você: a não ser que Deus coloque alguém no seu caminho e que Deus te dê uma direção específica, se Deus colocar alguém no seu caminho, se Deus te der uma direção específica, se o Espírito Santo te incomodar, fale do amor de Deus, porque a gente tem que falar. Mas fora isso, pregue Jesus com as suas atitudes, com o seu comportamento. Quando você errar com alguém, porque você vai errar com alguém, amém? Amém, igreja? Amém. Nós vamos errar porque nós somos humanos. O erro faz parte da nossa condição enquanto pessoa humana. Agora, quando você errar com alguém, tem um sentimento cristão de parar, ir lá e pedir perdão, se reconciliar. Porque, irmão, isso é tão profundo que a Bíblia fala que se eu não busco reconciliação com meu irmão, Deus não recebe nem a minha oferta. Não é isso que Jesus diz? Se ao te aproximares do altar, você souber lembrar que você feriu alguém, ou que alguém está ressentido com você, deixa a sua oferta. Não é isso que está lá no Evangelho? Reconcilia-te com o teu irmão e depois volta. E às vezes, irmãos, a nossa falta de cristianismo é tão grande que a gente está aqui domingo após domingo, a gente ensina a Bíblia, a gente fala, a gente põe um adesivo cristão, mas a gente não se dá conta de que a gente precisa fazer o caminho de volta. E fazer o caminho de volta passa, sabe, pelo quê? Pelo reconhecimento e o pedido de perdão. Ah, mas eu vou me humilhar. Eu garanto para você que você não vai se humilhar nem 1% perto do que o Filho de Deus foi humilhado. A gente precisa entender que a grande estratégia de evangelização hoje
é o nosso comportamento. Não é isso? Quem lembra da oração de São Francisco de Assis? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Tenha paz, irmãos. Tenha paz. Porque a paz vem de Deus. A guerra vem de Satanás. Os judeus estão errados, o governo israelense está errado, e o governo do Hamas está errado, porque não querem ceder. A guerra vem de Satanás. Então procure ter paz com todos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve. Onde houver injustiça, que eu leve. Pastor, não é fácil, eu sei que não é fácil. Porque tem hora, irmãos, eu não sei aqui quantos já tiveram essa experiência, ou tem essa experiência de pegar condução cheia. Horário de pico. Está cansado, né? Doido para chegar em casa. Cheio. Quem já pegou o trem ali da Barra Funda, no sentido Itapevi, por volta de umas 6 horas, vai entender o que eu estou dizendo. O trem sai lá da Júlio Preste. Quando ele encosta na Barra Funda, se você não for forte, você é levado junto. Mas você está na condução, você está cansado, você está querendo chegar em casa, e a pessoa vai descer. E a pessoa, coitada, que vai descer, porque todo mundo é coitado ali nessa situação, porque todo mundo é vítima de um sistema público que é paliativo, não resolve. Mas o que dói, irmão? O que dói? Você está rindo, Valdirene? Você já sabe o que eu vou falar? O que dói? É a pessoa saber que ela pisou no seu pé e ela nem olhou para trás e ela vai embora. Não tem uns folgados desse? Por que eu estou usando esse exemplo? Ser cristão, quando pisam no nosso dedo, aí é difícil. Mas ainda assim, eu preciso entender que eu fui revestido para demonstrar a graça de Deus. Isso não significa ser bobo, irmãos, né? Porque a gente não pode cair nos extremos. Não é ser bobo, mas é ter prudência. E aí Jesus ele diz assim: cuidado, porque com a mesma medida que você julga, você pode ser julgado. A misericórdia que você não quer ter hoje com o outro, amanhã numa situação de queda, não vai ser sobre a sua vida. Para de olhar para o cisco e olha para o argueiro que está no seu olho. Então, irmãos, faça como Santo Agostinho disse: pregue Jesus o tempo todo, mas pregue Jesus principalmente com as suas atitudes, com o meu comportamento. Teoria e prática precisa estar equalizado. Quero convidar você para nós termos um momento de preparação da nossa ceia.
Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus onipotente, nosso Pai celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa salvação. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade. E instituiu perpétua recordação da sua morte, ordenando-nos em seu evangelho que continuemos a sua segunda vida. O apóstolo São Paulo, se dirigindo à igreja em Coríntio, diz: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, o partiu e o deu graças, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice e disse: esse é o cálice do meu sangue, vertido por vós, o cálice da nova e eterna aliança. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes o pão e tomardes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Toda glória seja a ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui, diante da tua divina majestade, o memorial que teu Filho nos mandou celebrar. Tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendemos-te graça de todo o nosso coração, pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós suplicamos, ó Pai, que nos ouça com teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo, e por tua infinitas bondade, consagre as dádivas do pão e do vinho, para que, recebendo-os segundo a instituição de teu Filho, nós sejamos participantes do teu abençoado corpo e sangue, para todo sempre. Amém. Eu quero convidar você para um momento de confissão. E eu sempre tenho dito que o momento de confissão na nossa liturgia é para fazer com que a gente saiba quem é Deus e quem nós somos. Então eu quero convidar você, se você pode, se a sua condição física te permite, a dobrar os seus joelhos. Se você não pode dobrar os seus joelhos, permaneça sentado. Mas eu quero te convidar para esse momento. Porque Deus não está buscando pessoas perfeitas. Mas Deus está buscando pessoas que tenham consciência das suas falhas e dos seus erros. Nosso Deus e nosso Pai, é pelos méritos de Jesus que nós estamos em Tua presença. E por esses méritos nós te pedimos, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Porque não há um justo sequer, mas o Teu sangue nos justifica. Perdoa, Senhor, as nossas falhas.
e nos dá um coração misericordioso. Que nós possamos, principalmente, ó Deus, através das nossas atitudes, pregar Jesus Cristo. Que as pessoas, ao olharem para nós, apesar das nossas imperfeições, possam ver em nós a Tua luz, a Tua graça. Porque para isso nós somos revestidos no batismo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, limpa o nosso coração. Porque aquele que come e bebe sem discernir se torna réu do corpo de Cristo. Mas aquele que reconhece o seu pecado e participa na perspectiva de ser uma pessoa melhor, esse é o encontra a graça. Por isso, Senhor, nós oramos, pedindo que os méritos de Jesus nessa hora possam continuar nos justificando. E que assim, ao participarmos, possamos ser fortalecidos na nossa espiritualidade, mas também na nossa vida de comunidade. Porque é no testemunho de sermos um que o mundo conheceria por meio de nós a Tua palavra. Nós oramos nessa noite por amor e pelos méritos de Jesus. Amém. Como sempre nós falamos aqui todo domingo de ceia, nós servimos a ceia na Igreja Metodista, mas ela é a ceia do Senhor. Então eu não posso dizer você pode, você não pode. É uma decisão pessoal. Deus não busca pessoas perfeitas, mas pessoas que queiram ser cristãos melhores. Nós vamos fazer como todos os domingos nós fazemos, tá? Você que nessa noite vai fazer a sua contribuição, vai devolver seu dízimo, você que vai fazer a sua oferta, você que vai doar o alimento para o trabalho social, você pode deixar lá atrás. Se você quer fazer a sua oferta de forma digital, tem as possibilidades aí no banco. Amém? Nós vamos então sair aqui pelas laterais e todos vamos vir aqui pelo corredor central para podermos pegar os elementos da ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero convidar a Roberta, por favor, para nos ajudar aqui no serviço. Quero convidar aqui a Lucimara também para nos ajudar aqui no serviço. Quero convidar Wallace, por favor. Irmão Ademir, por favor, ajuda a gente aqui no serviço da diaconia. Amém? Enquanto nós louvamos, você pode sair do seu lugar aqui pelas laterais e vir pelo corredor central pegar os elementos. Pais e mães, venham com seus filhos, tá? E só para esclarecer uma dúvida, né, que às vezes é diferente, muda de igreja para igreja, por que as crianças participam da ceia? Porque nós entendemos que elas fazem parte da aliança, tá? E é desde pequeno que a gente ensina. E ceia para criança não tem a mesma medida de responsabilidade que tem para a gente adulto, tá? Então, enquanto nós louvamos ao Senhor, a igreja é convidada a vir
pegar os elementos e assim depois que todos se servirem, a gente vai participar juntos, encerrando o nosso culto. Amém?
Senhor nosso Deus e Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te damos graça pela dádiva do pão, pela dádiva do vinho, porque eles representam para nós, simbolizam para nós o teu abençoado corpo e sangue. E que ao fazermos isso mais um domingo, nós possamos renovar contigo o nosso compromisso de fé, que assumimos no batismo. E uma vez revestidos e fortalecidos pelo teu Espírito, nós possamos ser instrumentos do Senhor, instrumentos de mudança e de transformação. E que as pessoas, ao olharem para nós, apesar dos nossos erros e falhas, elas possam ver sobre nós o teu amor e a tua graça. É a nossa oração, em nome de Jesus e pelos méritos dele, que nós oramos e assim te agradecemos. Amém. Você pode comer do pão, tomar do cálice. Convido você a dar a mão ao seu irmão, à sua irmã que está do seu lado. E como povo de Deus reunido nessa noite, nós orarmos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Você pode se sentar por mais uns minutos, nós já estamos encerrando o nosso culto. Nós temos vamos passar algum vídeo sobre os avisos hoje. Ok? Passar os avisos da programação da igreja, enfim. E logo em seguida nós estaremos recebendo a bênção. E atenção para os nossos avisos. E atenção para os nossos avisos. Toda terça-feira temos culto de oração. Toda terça-feira temos culto de oração aqui na igreja. Quarta, a partir das Espaço da Mulher, com artesanato e ensaio dos mensageiros, às 20 horas. Domingo temos nossa escola dominical, às 9h30. Semente de oração, às 18 horas. E às 18h30, nosso culto de celebração. No dia 25/10, teremos aniversário do Coral Mensageiros de Cristo, com participação dos corais de Santana de Parnaíba e Itaberaba. E não esqueça de trazer o seu quilo. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Tenham todos uma ótima semana. Tenham todos uma ótima semana. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Deus, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado por mais um serviço de adoração. E agora leva-nos em segurança e nos livrando de todo o mal. Dá-nos uma semana debaixo da tua bênção, direcionada pelo teu Espírito. E que a tua graça, o teu amor e a presença do teu Espírito seja sobre nós, povo de Deus. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.